Gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre transitividade verbal. Vou falar primeiro sobre o verbo intransitivo. É quando ele tem sentido completo, ou seja, ele não precisa de um complemento. Vamos pegar uma frase. A rosa murchou rapidamente. A rosa seria o sujeito. Murchou rapidamente. A gente pode pensar assim, ó. Se eu chegasse para você agora, do nada, e falasse a rosa murchou rapidamente, você iria entender, não iria? A rosa murchou, ok, murchou. Então aí ele é classificado como verbo intransitivo. Ah, mas tem complemento rapidamente? Não. Esse rapidamente é um adjunto adverbial que é o mais comum em frases de verbos intransitivos. Transitivo direto. Como que é esse verbo transitivo direto? É quando o verbo ele exige complemento para ter sentido completo. Como assim? Se não tiver complemento, você não entende aquela frase. Vou pegar uma frase para a gente entender. A criança ganhou um skate. A criança, sujeito, ganhou. É o verbo. Esse verbo é transitivo direto. Como a gente pode descobrir isso? A gente já sabe que ele necessita de um complemento, certo? Porque se eu chegar para você e falar a criança ganhou, você vai me perguntar o quê? A gente sabe que ele é um verbo transitivo direto. Quando a gente pergunta para o verbo, a gente faz essa pergunta para o verbo. O quê? O quê? Entendeu? A criança ganhou o quê? Um skate. Verbo transitivo direto e seu complemento é chamado de objeto direto. Nessa frase, o seu objeto direto é um skate. Também o verbo transitivo indireto. O que é o verbo transitivo indireto? Ele também precisa de complemento, porém a perguntinha que a gente tem que fazer para o verbo é a quem, ou de quem, ou do que. Vou falar uma frase para vocês. Eu gosto de você. Eu seria o quê? O sujeito. Gosto de você. Eu gosto. A gente já sabe que ele precisa de um complemento, porque se eu chegar para você e falar eu gosto, você vai me perguntar o quê? De quem? Do que? É essa pergunta que a gente tem que fazer para o verbo. Porque do, de, a, todas essas expressões que eu tô falando, essas palavrinhas, são preposições. Então, o verbo transitivo indireto é quando ele para numa preposição antes de ir para o seu complemento. Seu complemento é objeto indireto. Vamos entender mais um pouquinho sobre isso. Eu gosto de você. Eu, como eu disse, é o sujeito. Gosto do que? De que? De você. Esse de é uma preposição. O verbo ele vai na preposição, depois ele vai no objeto indireto que é você. Entenderam? Quarto e último é o transitivo indireto e direto. É como se a gente juntasse o direto com o indireto em um só, uma frase só. Vou falar uma frase para vocês. Entreguei o livro ao meu amigo. Entreguei o livro ao meu amigo. Essa frase não tem sujeito, mas a gente compreende quem foi. Entreguei eu. Então vamos colocar eu entreguei. Eu, sujeito. Entreguei é o verbo. Se eu chegar aí do nada e perguntar para você, falar para você, eu entreguei. Você vai me perguntar o quê? Você vai me perguntar o quê, certo? Eu falo, eu entreguei o livro. A quem? Ao meu amigo, entendeu? A gente faz as duas perguntinhas para uma frase só, para um verbo só. Eu entreguei o livro ao meu amigo. Eu, sujeito, entreguei o quê? O livro, objeto direto. A quem? Ao meu amigo, objeto indireto. E alertando a vocês que essa não necessariamente é uma regra, ser o objeto direto primeiro e depois o objeto indireto.
pode inverter, pode ser, por exemplo, a frase assim, ó. Eu entreguei ao meu amigo o livro. Fica o mesmo sentido, tem verbo transitivo direto e indireto, tem objeto indireto e direto, porém é ao contrário.